paraíso ecológico no sul do Brasil. Uma cobertura verde de 170 mil hectares forma a maior área protegida fora da região amazônica. Junto com o Parque Argentino, do outro lado do rio, o complexo reúne o que há de mais precioso na fauna e flora da região, totalizando 225 mil hectares. Ele é importante como uma amostra do que era originalmente, primitivamente, o que existia de floresta atlântica no interior do sul do Brasil. Essa amostra hoje serve como um banco genético, podemos chamar assim, um banco genético que está guardando o que a gente tinha de mais interessante nesse tipo de floresta. O Parque Nacional do Iguaçu é o último remanescente de floresta de Mata Atlântica do sul-sudeste do Brasil, a maior reserva florestal do sul-sudeste do país. Então, aqui nós temos espécies que não ocorrem mais em nenhuma outra área do estado, do Paraná principalmente, e do sul do país. Primitivamente, o estado do Paraná era coberto 90% pela floresta de Mata Atlântica. Hoje nós temos 8% aproximadamente em todo o estado. Desses 8%, quase que 80% é Parque Nacional do Iguaçu. O que não foi delimitado sentiu mais o peso da ação do homem. A mata virou fazenda e a fronteira com o parque, uma linha tênue e difícil de ser respeitada. Na década de 50, uma estrada foi aberta, uma artéria atravessando o Parque Nacional do Iguaçu. Meio século depois, fechamentos e reaberturas ao longo destes anos, o que ficou foi um rastro de devastação e controvérsias. Em 97, a Estrada do Colono foi reativada ilegalmente. Ligava os municípios da região e cortava em 140 quilômetros a distância entre o oeste e o sudoeste do Paraná. Mas há mais de um ano, nenhum veículo passa por aqui. O fechamento da Estrada do Colono, que ligava os municípios de Serranópolis e Capanema, gerou uma polêmica que foi parar na Justiça Federal e permanece até hoje. De um lado, o IBAMA, que denuncia a destruição do meio ambiente. De outro, os moradores da região, que utilizavam a estrada para o desenvolvimento da economia local. Pelos 17,5 km, passava a produção agropecuária da região. Devido a esse caos que está havendo aí, as terras caíram no valor, nós, os produtores, estamos pagando mais caro nossos insumos que vêm do Rio Grande do Sul, principalmente. Então, realmente, para nós é um prejuízo muito grande. 16 cidades se organizaram para manter a estrada. Onde agora existe uma cratera, era uma ponte. Aqui funcionava um serviço de balsa com cobrança de pedágio para a associação dos municípios. Para acabar com o trânsito e cumprir a ordem de fechamento da Justiça Federal, foi montada uma verdadeira operação de guerra. A explosão da balsa foi o marco da operação. 250 agentes da Polícia Federal e soldados do Exército fecharam a estrada utilizando helicópteros e lanchas. O escudo humano formado pela tropa de choque permaneceu em pé durante os primeiros 11 dias para impedir o acesso dos moradores. O uso da força policial do fechamento da estrada foi necessário porque havia uma situação de aberta ilegalidade com reiterado descumprimento da lei e de decisões judiciais. Hoje a estrada é vigiada por policiais florestais neste posto do IBAMA. O confronto deixou presos, feridos e uma história que certamente vai ser contada pelos moradores por muitas gerações. Mas garantiu a manutenção de um título concedido pela Unesco ao parque em 86, que é orgulho para todo o país. Patrimônio Natural da Humanidade. Depois da abertura da estrada, nós sofremos a ameaça pela Unesco de perder esse título. Então a Unesco fez uma reunião onde foi reclassificado o sítio como um sítio ameaçado. E foi dado um prazo de 1 ano para que o IBAMA tomasse alguma medida com relação à estrada. E aí isso foi feito, a estrada foi retomada e o sítio passou a ser considerado como um sítio protegido.
O replantio feito pelo IBAMA se encarrega de cobrir algumas partes da estrada e diminuir o impacto ambiental. A natureza faz a sua parte, reconquistando espaços e mostrando que, pelo menos aqui no parque, ela venceu. No próximo programa, você vai ver como o fechamento da Estrada do Colono mudou a vida dos moradores da região. As histórias de revolta, vandalismo e perdas na produção. Épocas atrás, a vila aqui, olha, era só gente comprando terreno, construindo e estava animado. Depois veio aquele rolo ali, fechar a estrada. Aquela integração que existia entre as pessoas daqui e as pessoas do sudoeste do Paraná não existe mais devido que a estrada fechou, né? Serranópolis é um dos 16 municípios do Paraná que luta pela reabertura da Estrada do Colono. Pelos campos da região agrícola e pelas ruas calmas da cidade, paira um sentimento de revolta. Cada pessoa precisa estrada. Ninguém tem asa para voar. A estrada que corta o Parque Nacional do Iguaçu está fechada há mais de um ano por ordem da Justiça Federal. Decisão favorável ao IBAMA, que busca acabar com os impactos ambientais provocados pela estrada aberta ilegalmente no meio de uma reserva ecológica. Já para os moradores, não contar com a via que levava progresso e movimento para a região é sinônimo de perda. Pelas contas do seu Luiz, dono do único posto de combustível de Serranópolis, o prejuízo no negócio dele chega a 60%. Quando abriu a estrada, estava a estrada aberta, eu tinha uma quantidade de funcionários. Depois tive que demitir um número de funcionários porque não tinha lucro mais para pagar esse funcionário, né? Seu Silvano, dono da oficina mecânica, também calcula as perdas. 2, 3 caras sagrados por semana, o que eu pegava. Fora que os outros pegavam. A opinião de quem vive aqui é que o fechamento da via fez a cidade parar no tempo. A relação entre os moradores de Serranópolis e o IBAMA é tão tensa que em junho de 2002 eles invadiram este posto. 30 pessoas armadas renderam os guardas, prenderam nesta casa e depois colocaram fogo no posto. Quebraram os vidros e quebraram também este muro, que agora está coberto por uma placa. O muro bloqueia o acesso à Estrada do Colono, que começava aqui. Hoje, policiais, armas e valetas a cada 500 metros da estrada desativada para garantir a recuperação tranquila da natureza. Mas plantar na cabeça dos moradores uma nova relação com o meio ambiente é a tarefa mais difícil. Seu Arno vive da terra, produzindo fumo, soja e milho. Para ele, o fechamento da estrada também trouxe prejuízo. Tudo fica mais caro para chegar aqui, sementes, insumos, e muito mais caro para sair. O frete para escoar a produção está 40% acima do custo normal. A maioria dos moradores consegue ver o prejuízo financeiro. Já as agressões à natureza, que passam despercebidas para eles, foram reconhecidas pela justiça e pelos ambientalistas. O uso da estrada por todo tipo de veículo, né, causavam muito ruído, emissão de gases,
E isso levantava muito poeira também, e isso afastava os animais daqui. Eu reconheço que para as comunidades da região é difícil aceitar ter que fazer um trajeto maior para se comunicar. No entanto, essa situação era conhecida, somos signatários de tratados e de convenções internacionais que definem o parque nas atuais condições. A natureza mostra ao homem que quer de volta o espaço perdido. Dá ensinamentos de persistência e espera pacientemente que a revolta de hoje possa ser a nova consciência que vai brotar amanhã. Também deve haver uma integração entre o ser humano, a ecologia, o IBAMA, os órgãos do governo, órgãos do município, enfim, toda a nação, para que realmente no futuro nossos filhos saibam valorizar mais da fauna quanto nós. No próximo programa, a gente fica sabendo como está se formando uma nova consciência para proteger o Parque Nacional do Iguaçu. Os impactos, as perdas, a recuperação dos danos ao meio ambiente, o replantio e o trabalho silencioso da Mãe Natureza. Balé da natureza, a dança das águas, do verde e dos animais. Mas este paraíso ecológico estava ameaçado. Há mais de 50 anos foi aberta uma estrada, 17,5 km, rasgando o verde da Mata Atlântica. Um banco genético ao ar livre, um patrimônio natural da humanidade reconhecido pela Unesco em perigo. A estrada escoava a produção agropecuária e ligava os municípios da região. As prefeituras instalaram até uma balsa que ajudava a manter o caminho. Desde que foi reaberta pela última vez, em 97, os veículos que transitavam por aqui deixavam um rastro de destruição. Danos que todos podem enxergar, como a derrubada das árvores. Outros que poucos veem, só a natureza sente. Segundo o gerente de manejo do parque, Apolônio Rodrigues, o dano ambiental começou com a construção da estrada. A terra trazida era pobre em nutriente e hoje prejudica o crescimento das plantas. Ele conta que nos caminhões que transportavam sementes veio também um visitante indesejado, o colonião. Esta passagem para o gado é exótica ao ambiente e disputa espaço com as plantas nativas. Muitas vezes ganha, descaracterizando a flora. Mas para ele, um dos maiores prejuízos da estrada é que os veículos afastavam os animais. Eles acabavam indo para fazendas e eram mortos pelos proprietários, fora os constantes atropelamentos. Nós temos conhecimento de muitas onças mortas nas propriedades vizinhas ao parque. Em 10 anos de estudos, indicaram que nós tínhamos uma população de 130 onças, isso há 10 anos atrás. E de lá para cá, essa população caiu para 50, no máximo 60 onças. O biólogo explica também que a área continua muito aberta. Isto aumenta a temperatura e diminui a umidade. As árvores que estão na beira do caminho correm o risco de cair, porque estão sem proteção. No meio da mata, as copas das árvores se unem e uma protege a outra. A abertura da Estrada do Colono, no meio do Parque Nacional do Iguaçu, deixou marcas no meio ambiente. A natureza vai demorar mais de 10 anos para recuperar a mata nativa e o equilíbrio dos animais. Mas todo esse impacto ecológico também deixou lições para o homem. A primeira delas é preciso trabalhar junto com a natureza. Ela se encarrega de espalhar naturalmente as sementes. E o IBAMA, em 8 meses, plantou 5.000 mudas em 2 quilômetros de estrada. Para fechar todo o trecho, serão necessárias 30.000 mudas. Nós plantamos aqui angico,
na fístula. Aqui já tem até algumas mudas de araucária, eu consegui achar aí mudas de araucária que teve, foi natural, né? Olha só, essas aqui são sementes de árvores aí da margem da estrada que vão caindo e acabam colonizando aqui a estrada. Essas são espécies mais resistentes, como cedro e angico. Depois desse trabalho de recuperação que o IBAMA está desenvolvendo aqui na Estrada do Colono, o que vocês já puderam sentir com relação aos animais? Eles estão já transitando mais livremente? Como é que está isso? Nós temos visto muitos vestígios de animais aqui. Nós temos visto pegadas e fezes de onça parda, né? Já vimos. Anta, eu mesmo estava andando pela estrada, uma anta cruzou na nossa frente. Temos muita pegada de animais. Está sendo feito um monitoramento constante disso. Está sendo escrito até um trabalho a respeito da observação de vestígios aqui na estrada. Nós não poderíamos fornecer exemplo diferente para a comunidade internacional. O Brasil sabe sim cuidar do seu patrimônio ambiental. A parceria entre homem e natureza está recebendo reforços. Dentro do Parque Nacional do Iguaçu, funciona uma escola de educação ambiental que recebe crianças de toda a região. O maior ensinamento é a preservação. Cobra, teve o pati, macaco, bugio, o viado, cachorro do mato. Se nós destruir as árvores, eles não vão ter onde que eles morar, e daí também, e se dar comida para eles, eles vão se acostumar, e daí ninguém mais vai dar comida para eles, e eles vão morrer. Como é muito difícil a gente mudar a postura de pessoas adultas, né? É uma coisa muito complicada, a mudança de postura é uma coisa a muito longo prazo. O trabalho que nós fazemos é com as crianças. Hoje nós temos uma escola de educação ambiental dentro do parque que faz um trabalho de conscientização. Trazemos crianças para aí, professores, para transformá-los em agentes multiplicadores da ideia da conscientização da importância do parque. O parque é importante para preservar por causa que sem a mata aqui, né, vai ficar uma cidade sem nenhuma mata, vai ficar só cidade mesmo. Que nem tem nos Estados Unidos, nesses outros países, não tem muita mata. Isso é um processo que deveria ter sido iniciado quando a estrada foi fechada a primeira vez. Aí sim, as pessoas que estão hoje brigando pela invasão seriam aquelas crianças daquela época, né? Então hoje eles estariam aí com consciência diferente e sabendo o quão é importante ter uma unidade de conservação como o Parque Nacional do Iguaçu. A natureza agradece e mostra reconhecimento. De 420 quilômetros de verde, 200 espécies de animais, 300 de aves. E no meio de todo este espetáculo, um show à parte, um brinde da natureza para os olhos de qualquer pessoa. E Deus fez muito bem, né? Olha só que presente para nós. É muita água, 1.200 metros cúbicos por segundo, ou seja, 1.400.000 litros. Um dia de vazão das cataratas é o suficiente para abastecer uma cidade como Porto Alegre durante quase 4 anos. Uma exuberância que impressiona turistas de todo o mundo. Este alemão diz que nunca vai esquecer a paisagem. Para este inglês, Iguaçu é mais bonita que a Catarata do Niágara, no Canadá. E esta espanhola se impressiona com a quantidade de água e verde. É impressionante ver tanta água e tanto verde, é increíble realmente. Precioso, todo, me gusta todo. Francês, inglês, espanhol, o que menos se fala aqui é português. This is amazing.
maravilhoso. Impressionante. As cataratas são o ponto turístico mais visitado por estrangeiros no país. No ano passado, dos 736 mil visitantes que estiveram aqui, metade era de fora. Mas mesmo com toda esta natureza, com toda esta beleza, gerando emprego e renda para a região, o local já foi muito maltratado. O turismo desordenado trazia impactos ambientais ao parque. Quem chegava primeiro pegava a churrasqueira, fazia churrasco e aí deixavam o resto de comida, lixo. Esse lixo atraía, esse resto de comida atraíam animais selvagens, né, da floresta, que acabavam perdendo os hábitos alimentares naturais dele, porque se acostumava a comer alimento condimentado, e isso trazia uma série de problemas para esses animais. O visitante chegava, entrava com um veículo particular, tinha acesso a todas as áreas, não tinha acompanhamento por monitores, faziam a trilha como queriam, na trilha das cataratas. Em muitos casos saíam das trilhas, abriam trilhas novas. Os impactos da visitação eram muito maiores. Hoje o parque está reestruturado. Na chegada, os turistas são recebidos no novo centro de visitantes. Nenhum veículo particular pode entrar aqui. Só os ônibus fazem o transporte na rodovia das cataratas, diminuindo a emissão de gases. E a alimentação pode ser feita num restaurante internacional com vista panorâmica. Olha, eu não conhecia, estou admirado pela beleza que as pessoas fazem, a limpeza, as placas indicativas, né? Até esse momento, fantástico. O parque é de responsabilidade do IBAMA e a administração é feita por uma concessionária privada. A taxa de entrada, parte da renda dos souvenirs da loja e a verba da Unesco mantém a área. Primeiro foi uma mudança total de postura do pessoal do IBAMA também. Nós tivemos que fazer todo o levantamento de todas as trilhas, aplicar técnicas de uso mesmo, de uso público em algumas áreas, direcionar o público mais para um lugar do que para o outro, dependendo da fragilidade daqueles locais. Hoje nós temos lixo seletivo aqui dentro também, separação de lixo, instalação de equipamento para reciclagem de água. Toda essa estrutura que foi construída foi com base no plano de manejo do parque. Esta organização permite que o turista aproveite a natureza mais de perto. Bem, gente, nosso passeio é composto por 3 etapas. Primeira parte nesse vagão, a segunda etapa uma caminhada, por último passeio de barco. A caminhada é a parte opcional do passeio. São 600 metros, muitos degraus, porque tem que se descer a barranca do rio. Toma não mais do que 20 minutos. Quem não quiser caminhar pode descer de jipe até o cais. Vocês vão ter um jipe à disposição de vocês. Em 5 minutinhos se desce. Aí a decisão fica a critério de vocês. Durante o passeio de barco, vocês vão se molhar um pouquinho. A trilha do Macuco Safari foi aberta pelos índios. Agora, os turistas entram mata adentro, orientados por guias especializados que mostram as belezas do parque. Orquídeas, macacos e uma infinidade de pequenos espetáculos que hoje ficam longe das mãos e perto dos olhos. Este passeio também está sendo recuperado. O replantio de espécies nativas ao longo da trilha garante o equilíbrio da flora. E no final do Macuco Safari, pura adrenalina. Um passeio de bote no coração das cataratas de Foz do Iguaçu. São tantas imagens para levar de lembrança amostras de espécies da Mata Atlântica que só se encontram aqui. Exemplos de que é possível preservar o meio ambiente e aproveitar ao mesmo tempo. Um banho de natureza que inunda a alma e, com certeza, merece uma foto para a posteridade.